Quem chega para conversar ao vivo com a gente nesta segunda-feira é a Raquel Pio, ela que é oncologista do Centro de Câncer de Brasília, o CETRO. Raquel, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Olha só, a gente está conversando com a Raquel, eu explico a você que nos ouve, porque estamos no mês de maio, que entre outras coisas e cores, é lembrado como o Maio Cinza, para que a gente conheça e reflita sobre o câncer de cérebro, viu? Inclusive, se a gente não considerar os cânceres de pele, segundo o INCA, os tumores cerebrais ocupam a 10ª posição entre os tipos mais comuns dessa doença aqui no Brasil. Então, hoje, o país tem cerca aí de 11 mil novos casos todos os anos dessa doença, que não é muito popular, né? Pelo menos a gente não ouve falar muito, não é isso, Raquel? É isso mesmo, não é um tumor muito comum, tá? No dia a dia, é um tumor relativamente raro, mas ele é dividido basicamente em dois tipos. Tem um tumor que se inicia no cérebro, tá? É um tumor primário do sistema nervoso central, que divide aí os tumores que se iniciam no cérebro ou então na medula espinhal, e tem os tumores que, na verdade, se iniciam em um outro ponto, por exemplo, mama, pulmão, e dão uma metástase para o cérebro. Então, seria um tumor secundário no cérebro. Entendi. E existem outras classificações? Ele pode ser benigno, ele pode ser maligno? Como é que se chega a essa divisão? Isso é importante. Nem todo tumor que a gente identifica aí no cérebro é maligno, tá? A gente tem tumores benignos e tumores malignos. Os tumores benignos, muitas vezes, fazendo só uma cirurgia já é um tratamento suficiente. E tumores malignos, a gente tem que sempre ter uma equipe para discutir, porque é muito comum gerar mais do que um tratamento. Então, às vezes cirurgia, às vezes radioterapia, às vezes quimioterapia, então varia. Mas tem essas duas classificações, sim. Perfeito. Raquel, quais que são os fatores de risco? O que pode ali fazer com que alguém tenha mais chances de desenvolver esse câncer de cérebro? A gente tem alguns fatores de riscos bem conhecidos, como, por exemplo, doenças genéticas. A neurofibromatose é uma doença genética que a gente tem uma propensão maior a desenvolver tumores no sistema nervoso central, no cérebro, mas são doenças raras, tá? Então, outros fatores que a gente fala que são de risco são fatores externos. Então, por exemplo, radiação, pessoas que se submetem a algum tratamento com radioterapia, algum trabalho com agrotóxicos, então alguns componentes químicos agressivos que a gente vê muito em refinarias, por exemplo, de petróleo, exposição também a agentes químicos como arsênico, como mercúrio. Então é menos comum, né, até pela prevalência disso no nosso dia a dia, mas são esses dois grandes grupos, os fatores externos e as predisposições genéticas e hereditárias. E não existe nada que possa ser feito para se prevenir esse câncer, a não ser, por exemplo, evitar essa exposição à radiação e a esses fatores externos, ou dá para fazer alguma coisa para se prevenir? Não, infelizmente a gente não tem nenhum segmento, nenhum protocolo específico de triagem para esses pacientes especificamente. Quando a gente tem alguma síndrome genética, como por exemplo eu falei da neurofibromatose, o paciente tem que ter um segmento específico com uma equipe de geneticistas, oncologistas, e aí sim tem protocolos específicos. Mas fora esses outros fatores externos, a gente não tem. Entendi. E Raquel, eu queria te perguntar sobre os sinais. Eu imagino que um câncer de cérebro talvez seja difícil de se chegar ao diagnóstico. É difícil porque eu penso que talvez um sintoma seja a dor de cabeça, mas a gente tem dor de cabeça sempre e muitas vezes de formas distintas. Quando saber que ela talvez seja um indicativo de que algo esteja errado para que se chegue a um diagnóstico desse? Pois é, uma boa pergunta. Assim, como o cérebro comanda o nosso corpo, né? Tudo que foge do habitual é um sinal de alarme. O mais comum, de fato, é a dor de cabeça, tá? Mas é uma dor de cabeça que é diferente, ela muda o padrão. É uma dor de cabeça que você sentia antes de vez em quando, mas ela está contínua,
você toma um remédio e ela não passa, ou então é uma dor de cabeça associada a vômitos, é uma dor de cabeça associada a alteração visual. Esse é um dos principais sintomas. Outro achado que a gente tem muito comumente é o paciente que tem uma crise convulsiva inédita. Ou seja, nunca aconteceu, não tem histórico de epilepsia e de repente tem uma convulsão. Esse é o achado mais comumente no pronto-socorro, os pacientes que têm o diagnóstico no pronto-socorro. E outro também que pode acontecer é quando, de repente, a gente tem uma perda de alguma função do corpo. Então, de repente, a gente começa a andar, tem uma marcha alterada, então a gente começa a andar um pouco alterado, a gente tem uma alteração de visão, a gente perde a audição. Então, assim, tudo que a gente comanda no corpo pode alterar de uma hora para outra quando a gente tem uma lesão no cérebro. E o diagnóstico, ele vem amparado nesse relato clínico do paciente em exames de imagem, é isso? Isso. Então, assim, de acordo com o que o paciente está sentindo, uma coisa muito diferente do que vinha sentindo antes, ou uma crise convulsiva que nunca aconteceu, ele tem que ser submetido a uma tomografia de crânio, né? Idealmente, se possível, uma ressonância de crânio, que é um exame mais fidedigno, é um exame mais claro para a gente. E aí sim, com esses exames em mãos, se discutir, se tiver algum achado, fazer ou não uma biópsia para saber se tem ou não, qual é o tipo de tumor. E me fala um pouco, Raquel, para a gente já caminhando para o fim aqui da nossa conversa, sobre as chances de cura e os tratamentos. Em geral, as pessoas que acabam sendo diagnosticadas com esse câncer, se isso acontecer bem precocemente, tem boas chances, tem um prognóstico bom, e qual que é esse procedimento de tratamento ou quais são as alternativas? Então, o tratamento é complexo. Como eu falei lá no início da entrevista, a gente tem que definir se é benigno, né, ou se é maligno. Em sendo benigno, a gente geralmente descobre com uma biópsia, a cirurgia por si só é o suficiente, o paciente tem aí, está curado e pronto. Em sendo maligno, quanto mais precoce, menor for a lesão, a gente consegue sim ter uma boa chance de sobrevida, até mesmo de cura. E o tratamento em si consiste numa equipe multidisciplinar, então isso é muito importante, a gente tem que ter um neurologista, a gente tem que ter um neurocirurgião, a gente tem que ter um oncologista, a gente tem que ter um radiologista envolvido, o patologista também, que é ele que vai ver a biópsia para saber qual é o resultado, qual é o tipo de câncer, e com isso em mãos, essas equipes todas discutindo que vai se definir a cirurgia, que vai se definir se é necessário complementar com uma radioterapia ou com uma quimioterapia também. Então, geralmente é um tratamento complexo que não é definido só com o oncologista. Tá certo. Essa foi a Raquel Pio, que é oncologista do Centro de Câncer de Brasília, conversou ao vivo com a gente sobre o Maio Cinza, que é esse mês que lembra a importância da gente conhecer e combater o câncer de cérebro, assim como outras doenças. A gente chega no mesmo ponto comum da importância do diagnóstico precoce, dos exames, da gente conhecer o nosso corpo, os sinais que o nosso corpo dá. Por isso fica aqui o recado e também já agradeço muitíssimo a doutora que esteve com a gente. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM. Obrigada, bom dia.